Boa noite a todos. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, colaborando e participando dessa reunião, neste centro que irradia tanta luz para a nossa comunidade de Caratinga e região. Pedir a espiritualidade dessa casa e a espiritualidade que me intui, para que possamos falar da doutrina espírita conforme os ensinamentos apropriados da doutrina, e que cada um receba a mensagem da noite de hoje conforme as nossas necessidades individuais. Nós vamos falar aqui nessa noite, na verdade nós vamos refletir um pouco nesta noite sobre uma das obras mais importantes que nós temos dentro da doutrina espírita, que é a obra Nosso Lar, escrita por Chico Xavier, mas ditada pelo espírito de André Luiz. Antes de adentrarmos na história do Nosso Lar e fazermos as reflexões, nós devemos nos voltar à reflexão sobre a obra espírita. Muitas vezes nós somos bombardeados de informações por todos os lados dentro da sociedade que vivemos. Se por um lado a tecnologia facilitou o nosso acesso à informação, por outro, tirou de nós a capacidade de muitas vezes qualificar e classificar as informações que nós recebemos. Não é à toa que corriqueiramente vemos se espalhar pelas correntes de WhatsApp, no Facebook, nas mídias sociais, informações falsas, inclusive pedindo ajudas que não existem. É comum, e vai ser comum, especialmente neste ano, as chamadas fake news, as notícias falsas sobre personalidades, entidades políticas e pessoas da sociedade. E isso nos chama muita atenção para a necessidade de voltarmos os nossos estudos para as obras básicas da doutrina espírita. Nos foi dado, dentro de um contexto de múltiplas informações, cânones para nos guiar neste momento em que ainda não somos capazes de distinguir a verdade da mentira, os verdadeiros apóstolos dos falsos apóstolos. Por isso, nos é dado uma ordem para que nós possamos seguir e entender a magnitude da doutrina espírita. Em primeiro lugar, devemos nos ater aos ensinamentos morais de Cristo. Ele é a base. Fora do que está escrito em Cristo, nós ainda não conseguimos depurar a dimensão da informação. Após as lições de Cristo, o que nos interessa são as obras básicas codificadas por Allan Kardec. Allan Kardec não escreveu por ele mesmo, de autoria dele, as obras básicas. Ali há a informação básica da doutrina espírita, aquela para a qual, sem aquelas informações, nós não podemos nos considerar estudiosos do espiritismo. Porque ser espírita é diferente de ser estudioso do espiritismo. Ser espírita é se comportar com indulgência, com caridade, com benevolência, perdoando o próximo. Muitos não espíritas, estudiosos espíritas, são espíritas no comportamento. As obras básicas, então, elas possuem um fundamento sólido do nosso conhecimento. Fora essas informações, nós podemos nos apegar com mais tranquilidade àquilo que foi psicografado pelo Chico Xavier, dado que a história de vida dele demonstra que as renúncias feitas por ele dificilmente o permitiria cair nas teias da vaidade, nas teias do orgulho. Embora mesmo Chico, para aqueles que estudaram a história de Chico, caiu muitas vezes e se
foi enganado pelas circunstâncias reencarnatórias. Então, nós temos esses mecanismos, não é porque somos puristas ou porque acreditamos que somos melhores, é justamente porque acreditamos que ainda não temos condições de nos apropriar de outros tipos de informação com segurança. E por isso a doutrina nos chama para, quando nós não tivermos a segurança em Cristo e na doutrina codificada por Allan Kardec, é preferível que nos afastemos do debate, nos mantenhamos silentes sobre um tema, para que na oportunidade nós possamos fazer uma reflexão mais apropriada. Por isso é muito complicado e não é sugerido que nós confundamos aquilo que é produzido fora desses cânones com aquilo que é produzido dentro da doutrina espírita. Não é que nós não queiramos que as pessoas leiam outras coisas ou que consideremos somente que nós temos razão. Não há problema nenhum. O problema é trazer para dentro da doutrina informações que ainda nós não temos capacidade de peneirar conforme o que a doutrina espírita nos chama. Há uma regra de prudência para todos nós que nos é ensinado pela literatura espírita, é que independente das circunstâncias individuais, nós amemos o próximo, nós respeitemos o próximo, nós temos que entender que as angústias e os sofrimentos alheios é da inteira responsabilidade daquela pessoa, mas que nós precisamos ser benevolentes e caridosos com a situação que passa, e que Deus, na sua imensa bondade, na sua infinita inteligência, não deixaria que nós, ou qualquer um de nós, estivéssemos em uma situação que não aquela que nós mesmos merecemos por justiça divina. Por que eu estou fazendo essas observações? Porque, coordenando os estudos da mocidade, estando presente nas atividades da doutrina espírita e também nas atividades do meio social, temos visto proliferar debates que são debates improdutivos, infrutíferos, porque os interlocutores nem mesmo sabem o que a doutrina, nos seus fundamentos básicos, nos ensina. Então temos que ser muito cautelosos com o que propagamos, porque somos responsáveis por aquilo que transmitimos. Então, na palestra de hoje, na comunicação do dia de hoje, eu pretendo fazer uma reflexão sobre alguns aspectos da obra psicografada por Chico, mas para que possamos estimular a curiosidade para nos voltarmos para essas obras que já são em grande número, são numerosas. E muitas vezes nós esquecemos dessas obras e nos tergiversamos, nós nos envolvemos com obras que não contribuem para a pacificação da doutrina espírita. Então o convite aqui é que possamos ler a obra Nosso Lar. E mais ainda, para que possamos estudar. Porque já disse aqui em uma outra oportunidade, e temos que reforçar isso constantemente, é que embora a doutrina espírita tenha um conjunto enorme de romances, elas não são obras românticas no sentido literário, elas são obras científicas, filosóficas e religiosas romanceadas. Dada a nossa inferioridade intelectual, nos é chamado à leitura através de uma história que nos motiva a curiosidade, para que possamos, capítulo a capítulo, entendermos e sermos introduzidos aos conceitos científicos, filosóficos e religiosos da doutrina. É como se fôssemos ainda crianças e a doutrina espírita estivesse lendo à noite para nós
como devemos respeitar os nossos pais, como devemos, através de uma história. Então nós não podemos confundir isso. Nós temos que ler a doutrina espírita de forma reflexiva, sentados. Podemos ler à noite para dormir, mas não podemos esquecer que aquela leitura não é a leitura mais apropriada da doutrina espírita. Que o convite realizado é que nós estudemos. Por isso os índices do censo, das pesquisas indicam que os membros da doutrina espírita leem mais, porque esse é o estímulo que a doutrina espírita nos traz. Lermos, irmos às obras que são ditadas pelos espíritos que nós consideramos os mais superiores e os mais generosos conosco. Dito isso, eu gostaria de destacar 4 aspectos da obra Nosso Lar. Primeira, a passagem de André Luiz do mundo encarnado para o mundo desencarnado e o momento em que ele se apercebe dentro do mundo espiritual. O segundo aspecto que nós vamos analisar é o aspecto da mudança de André Luiz, o fator essencial para que André Luiz pudesse mudar as suas vibrações de um espírito imperfeito para um espírito em aperfeiçoamento. Em terceiro lugar, vamos pensar um pouco na organização da cidade astral e, por fim, vamos falar sobre a importância do pensamento dentro da obra do Nosso Lar. Todos já devem ter visto o filme ou ouvido falar da obra Nosso Lar e sabemos que conta a história do momento em que André Luiz desencarna e passa pelo umbral, depois vai para a cidade astral Nosso Lar e começa a compreender a dinâmica da vida espiritual e ali ele começa a se regenerar. Não é a obra final, mas é a obra inicial de um conjunto de outras obras que vão contar a história de André Luiz no plano astral sobre várias outras óticas. Então ela é a porta de entrada para qualquer outra obra escrita por André Luiz. Não adianta ler o segundo, terceiro e quarto livro, porque isso não é o Star Wars, né? Ele é um livro que tem uma sequência de entendimento filosófico, religioso, científico. Ela é a porta de entrada, então, da ideia do mundo espiritual. André Luiz era médico no mundo carnal. E ele desencarna e passa longos anos no umbral. O que é o umbral? Nós espíritas não acreditamos na forma dicotômica entre céu e inferno. Nós não acreditamos que haja um céu maravilhoso em que nós vivemos sob a ótica do à toa, curtindo harpas e em que temos asas, e nem que haja um inferno onde nós somos condenados definitivamente ao fogo ou ao sofrimento eterno. Nós acreditamos e nós defendemos que há ambientes mentais que atraem espíritos que estão na mesma faixa vibratória para que, conectados, criem a atmosfera do seu ambiente. O umbral não é nada mais, nada menos do que um espaço, e nesse caso é um espaço do ponto de vista físico, do ponto de vista da dimensão, das possíveis dimensões espirituais, é um espaço ocupado pelas pessoas que vibram numa mesma sintonia, e essa sintonia de teor muito baixo, e produz uma atmosfera circundante que é uma atmosfera muito pesada, entristecida, e que nos leva invariavelmente à loucura e à incompreensão do estado em que estamos. Isso não existe só no plano espiritual. Nós somos bombardeados diariamente com notícias que nos mostram ambientes umbralinos
encarnados, em que se juntam várias pessoas e ali é ambiente profícuo para doenças, loucuras, crimes, locais entristecidos. Nós vemos isso corriqueiramente na televisão, em que as pessoas possuem uma dificuldade enorme de sair daqueles locais. Muitas vezes nós nos perguntamos, gente, como a pessoa pode viver naquele local? Como as pessoas podem conviver naqueles locais? As cracolândias, como que as pessoas podem viver ali? As pessoas entram num estágio tão profundo de depressão e de conexão com as pessoas que estão circundantes, que ela não consegue se afastar e é necessário um terceiro a resgate. Por que as pessoas vão para o umbral? Porque elas fizeram a maldade? Porque elas são criminosas? Sim, porque elas fizeram a maldade, porque elas são criminosas. Mas não só do ponto de vista em que nós vemos, do ponto de vista encarnado. Muitas vezes as pessoas vão para o umbral por puro desconhecimento da vida espiritual. São pessoas que não possuíam a noção do que é Deus, do que é as entidades superiores, e isso não é algo que só os cristãos podem acessar. Os islâmicos, os budistas, outras pessoas de outras religiões, quando a pessoa não tem a dimensão da vida espiritual, ela não consegue se enxergar na vida espiritual. E é muito comum que nas zonas umbralinas as pessoas sequer tenham noção que estejam desencarnadas. Muitos, a maioria que estão ali, elas ainda se apercebem vivas, encarnadas, elas não compreendem por que elas estão ali. Elas têm dúvidas. Por isso, um passo importante para que não passemos pelo umbral, porque ninguém está privado de passar pelo umbral, é entendermos a dimensão espiritual para que pelo menos possamos pedir ajuda. Eu gosto de dar um exemplo. É lógico que quando a gente dá o exemplo das nossas vidas, nós estamos dando exemplos muito ainda imperfeitos, dada a nossa incapacidade de visualizar. Mas imagine aquele momento em que você acorda no meio da noite, mas ainda não entendeu que você está acordado. Você ainda está na dúvida entre se você está acordado, se você está dormindo, e você ainda não sabe onde você está. Você começa a tatear o ambiente. Você olha o seu celular, sua cama, se agarra. Aí às vezes a gente liga a televisão para a gente voltar. Esse transe é um momento em que nós estamos confusos e que as coisas ao nosso redor nos permitem nos situar. Quando nós desencarnamos, todos nós passamos por esse estágio de confusão. Se não temos a noção sobre a realidade em que nós estamos, a nova realidade, nós vamos tatear, não vamos encontrar nada que seja conhecido e nós podemos então entrar na confusão mental que nos leve ao umbral. E muitas vezes nós podemos, e aí vem a outra dimensão, que não é a dimensão do desconhecimento, é a dimensão do crime. Aqueles que foram criminosos, que abortaram, que promoveram um aborto, que assassinaram, que furtaram, que oneraram os cofres públicos sem a devida responsabilidade, aqueles que usufruíram das coisas materiais, aqueles que abusaram das energias sexuais, eles são capturados por outros espíritos que o querem ao seu lado, como fornecedores de energia. Isso acontece no mundo encarnado, no mundo carnal. Quantos de nós, muitas vezes, vamos a uma festa, vamos a alguma localidade, porque os nossos amigos nos obrigaram? Porque nós queremos ver as pessoas que estão lá. Quantos vieram hoje ao centro porque foram capturados pela energia positiva do ambiente? Vou lá para me sentir melhor. Também acontece isso no desencarne.
Se nós vibramos com a espiritualidade baixa, nós vamos ser recebidos pela espiritualidade baixa em suas residências espirituais. E é isso que acontece com André Luiz. O primeiro momento é o momento do desconhecimento total. O momento em que ele, um médico, que ia à igreja somente pela ritualística, somente como networking, somente para conhecer as pessoas, e não sintonizou e não compreendeu a dimensão espiritual, é que ele então se encontra no umbral, porque ele não consegue sequer ver as luzes. Muitas vezes ele vê uma luz à distância e não consegue sequer entender o que é aquela luz. Não consegue sequer pedir ajuda, porque ao longo do tempo ele sequer acredita numa entidade superior a ele. E também pelos crimes que ele estava ali, porque ele era médico que utilizava da sua profissão única e exclusivamente para saciar as suas necessidades materiais. Reparem que André Luiz não era um criminoso de monta, não era um grande corrupto, um assassino em série, e passou longos anos no umbral. Todos nós estamos suscetíveis a esse momento. A questão que nós nos colocamos é a nossa capacidade de sairmos dessa zona o mais rápido possível, criando uma atmosfera de vinculação à espiritualidade superior e compreendendo o mais rápido possível a nossa dimensão espiritual. Muitas vezes a pessoa é um sábio na Terra, desencarna e simplesmente, como não acredita no mundo espiritual, não consegue se desvincular daquela relação com a espiritualidade mais baixa, porque ela não quer acreditar que ela está já desencarnada. Mas, conforme a pessoa está ali no umbral, ela começa a ser submetida a uma zona de tortura. E aí ele tem duas saídas. Ou a espiritualidade superior chega na marra e procede um processo de reencarnação, ou busca aquela pessoa por encomenda de algum espírito superior, ou aquela pessoa se enverga a realidade, se submete ao poder de Cristo e de Deus, e pedindo perdão, acessa a ajuda, aquele verdadeiro arrependimento. Muitos daqueles que são capturados pela espiritualidade superior, dado ao processo de loucura, porque Deus não abandona as pessoas, a espiritualidade superior não abandona. Aquele que está em estado de loucura, ele é assistido, ele é mentalizado, há vibrações para que ele pelo menos possa compreender a realidade que ele está e pedir perdão. Muitos daqueles, mesmo depois de ajudados, retornam ao umbral, dada a incapacidade moral de se situarem no plano astral superior. André Luiz, ele começa a perceber, isso não é possível, eu estou aqui há tanto tempo, tem alguma explicação, porque ele era naturalmente um cientista. Então ele começa a se interrogar, e aí ele começa o processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento, e é chamado, transferido para a cidade astral, nosso lar. E aí todos nós falamos assim, quando eu morrer eu quero ir para o nosso lar. Será que nós... É muito comum essa pergunta quando a gente estuda o nosso lar. Será que quando a gente morrer a gente vai para onde? Caratinga tem uma cidade astral? Para onde que nós vamos? Mas eu queria dar uma péssima notícia aqui, boa e ruim. Nosso lar não é a cidade perfeita. Nosso lar é uma cidade intermediária, em que vão para lá espíritos ainda em desenvolvimento. Por isso que, ao lermos a obra, nós vamos ver que tem pessoas que fogem do nosso lar, nós vamos ver pessoas que não trabalham no nosso lar,
Nós vamos ver pessoas que não conseguem entender a lógica espiritual, ainda que estão indignadas. Nós vamos ver que a mãe de André Luiz sequer vive em nosso lar, dada a superioridade dela, ela está em outros planos. A colônia espiritual, nosso lar, ela é mais desenvolvida do que nós. Isso é certo. Porque não é possível que tenha algo inferior, né? Muitas vezes a gente pergunta. Se tem, nós não queremos ir para lá de jeito nenhum. Porque não basta o sofrimento que a gente tem, né? Porque nós somos assim, nós somos insatisfeitos. Até a gente conhecer, né? As cidades africanas, algumas cidades na Ásia, algumas cidades no nosso próprio país. E aí nós vamos descobrir como que isso também ocorre dentro do mundo encarnado. Porque nós não acreditamos nessa dicotomia céu e inferno, porque nós acreditamos que entre esses extremos há um conjunto enorme de passos a serem dados, e conforme nós vamos nos melhorando, nós vamos acessando zonas melhores, mas ainda imperfeitas. E aí, sabedores que somos, de que somos ainda imperfeitos, ainda assim queremos governantes perfeitos. Aí queremos patrões perfeitos, dirigentes perfeitos, gerentes perfeitos, membros da casa espírita, diretores da casa espírita perfeitos. Não vou lá no dia das cruzes, porque a Cíntia é muito autoritária. Ela quer que a gente leia as obras básicas de cabo a rabo. E ela é rígida com o horário. É claro que a gente não é perfeito. Nós estamos em aperfeiçoamento. Então os nossos líderes, as nossas lideranças e as pessoas que estão responsáveis também não são perfeitos. Lá no nosso lar, nós temos uma gama, e aí vamos falar um pouco da organização do nosso lar. Nós temos o governador do nosso lar, que está lá há anos, trabalha incansável, nunca tirou férias. E ele aparece de vez em quando, para poder fazer uma prece. Porque ele está descansando? Não, porque ele está trabalhando. A veneranda, quando ela chega, olha como é que é a organização do nosso lar. Ela vai chegar para falar, aí do lado dela tem os ministros, né? São 7 de cada lado, salvo engano, e aí vem outros abaixo. E aí a população do nosso lar. Só pode se dirigir a veneranda aquelas pessoas que estão aqui do lado. Por quê? Porque ela não tem tempo a perder com os problemas individuais. Há toda uma estrutura. Se você quiser resolver um problema individual, você tem que ir lá na ponta. Tem uma pessoa para isso. Não tem uma pessoa lá no fio, para aqueles que não leram, né, visualizam melhor, que fica lá uma pessoa sentada no meio, né, que é um ministro. E aí ouvindo, aí ouve 2 de uma vez. Por que ouve 2 de uma vez? É para o outro ver que o urubu é preto para o outro lado também, né? Assim, não é só eu que tenho problema. E ver que a gente tem que achar soluções coletivas. Porque muitas vezes nós queremos falar com o prefeito da cidade, com o governador. Porque o nosso problema é o mais problema do mundo. Esquecendo que se o nosso problema é o mais problema do mundo, então nós somos ainda mais inferiores, a gente tinha que procurar alguém no meio do caminho. No nosso lar, há toda uma organização para a cidade funcionar. Mas reparem, lá nós vamos perceber na leitura, e aí todo mundo vai voltar a ler, viu? Semana que vem, porque é um livro rápido de se ler. São só 50 capítulos, cada capítulo tem 2, 3 páginas, coisa passa a régua no fim de semana. Lá no nosso lar, também se desenvolveu o nosso lar. Ele era uma colônia inferior, e conforme os espíritos que estavam trabalhando nela foram desenvolvendo, ela também foi se desenvolvendo. Olha a lei do progresso, a lei do progresso contínuo, também no nosso lar. Provavelmente nesses anos, entre a escrita do livro e hoje, o nosso lar deve estar ficando melhor. Isso tem que nos preocupar, isso não tem que nos alegrar, porque senão agora acessar o nosso lar está mais difícil do que estava em 1950. Lá em nosso lar teve rebelião.
o governador resolveu que ia mudar o padrão alimentício da cidade. Então, ia se abolir a carne, ia se abolir, tem carne lá, né, mentalizado, né, as vibrações que davam o gosto de carne, é igual o sazon, né, só o gosto. Aí, a espiritualidade superior, o governador falou assim, nós vamos acabar com essa farra da alimentação pesada. Nós vamos agora fazer uma alimentação mais sadia. Aí todo mundo virou e falou assim, não, isso aí, vamos comer só salada agora. Não, gente. Teve tráfico, teve contrabando, teve ministérios que se rebelaram contra o governador, ele teve que intervir, teve que proibir a entrada dentro do nosso lar, teve que acionar o choque nas fronteiras, para que as pessoas não pudessem guerrear com a cidade. Teve que impor que algumas pessoas saíssem da cidade, que outras se estudassem mais, teve que trazer gente de fora para as pessoas serem treinadas, porque as pessoas estavam contrabandeando, gente, baixas vibrações, estavam traficando, fazendo escondido. Igualzinho acontece na nossa vida, igualzinho acontece na nossa cidade, porque a organização do nosso lar, ela também foi adquirida pelos espíritos em processo de aprendizagem. Deus não entrega nada pronto para nós está a consciência, Ele já depositou suas leis dentro das nossas consciências. Compete a nós fazermos o trabalho, agirmos e aprendermos, adquirir conhecimento, para que a gente possa produzir cidades que estejam pelo menos no nível próximo de nosso lar. Há uma passagem que André Luiz pergunta: e se a pessoa não quiser trabalhar? Se ela não quiser trabalhar, ela vai ter direito à alimentação, porque os espíritos ali ainda não são superiores para não terem que se alimentar. Então eles precisam ainda de uma alimentação, eles vão ter acesso à alimentação, mas eles não vão ter casa própria, eles vão ter que morar dentro de abrigos, ele não vai ter acesso à cultura e ao lazer, eles vão ser submetidos a um processo mais simples de vivência, até que a vontade, até que o desejo, até que a vontade de participar, de adquirir mais, os obrigue àquele verbo que é o verbo transformador das nossas vidas. Os obrigue a trabalhar. Nós espíritas vamos levar para dentro dos nossos corações que não há progresso e não há desenvolvimento sem o trabalho. Nós muitas vezes nos chocamos com a escravidão, e é para chocar mesmo, porque a escravidão é o atraso civilizatório, mas o trabalho exercido pelo escravo não fica perdido do ponto de vista da evolução. Não há injustiça do ponto de vista individual, porque aquela pessoa ela vai se melhorar. Da mesma forma conosco, o convite é para o trabalho. Hoje nós podemos nos abdicar de trabalhos forçados, e cada dia que passa nós estamos mais livres. Trabalho em casa, trabalho em outros locais, aí tem ar-condicionado, as condições de trabalho estão melhorando. E estão melhorando, porque o progresso é inevitável. Mas nós não vamos deixar de trabalhar, porque o trabalho, ele dignifica, ele salva, ele consola, ele protege, ele progride o espírito. Se você está ocioso, e aí eu não estou falando de descanso, volto a repetir, porque o descanso é necessário para podermos restabelecermos as nossas
formas físicas. Mas, quando estamos ociosos, é aquele momento em que o nosso corpo está pronto, mas nós não queremos trabalhar. Ah, mas eu vou ter que trabalhar lá, eu sou advogado, eu vou ter que trabalhar sempre lá no escritório de advocacia. Eu disse, não, aposto que aqui no Centro Espírita tem alguma atividade de trabalho, que seja o passe, que seja a recepção, que seja a limpeza, que seja ouvir, que seja estudar, que seja participar de alguma reunião. Nós somos chamados ao trabalho. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o trabalho processa um fenômeno em nossas mentes, que é a humilhação. Porque ainda somos imperfeitos, então vemos o trabalho como humilhação. A humilhação é o primeiro momento em que nós nos tornamos sabedores de que há algo maior do que nós. E aí nós podemos enxergar Deus, Jesus, porque se nós não nos humilharmos, nós não somos capazes ainda de perceber a existência de uma força superior. Só podemos entender que Jesus é o governador do planeta e que Deus é a força suprema, é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, se nós entendermos que eles estão em posições superiores à nossa e que nós somos inferiores. Se nós somos orgulhosos, vaidosos, egoístas, a nossa tendência é nos equiparar. O segundo elemento do trabalho que permite que nós nos melhoremos é que o trabalho, ele nos ensina. Nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos técnica. O Espiritismo, gente, não é doutrina do ponto de vista moral somente. As leis naturais precisam ser compreendidas. Quando nós estudamos como se combate o câncer, como se constrói edifícios, nós estamos agindo como espíritas, porque nós estamos adquirindo conhecimento para modificar a realidade que nós vivemos. Ah, mas fulano sabe tudo de construir prédio, mas ele só pensa em dinheiro. Tudo bem, esse é o primeiro estágio, porque ele é imperfeito. Mas depois que ele compreendeu, Jesus o convocará para a seara dele. Não nos esqueçamos do exemplo de Saulo, que se tornou Paulo. Saulo era orador da melhor qualidade, conhecedor da lei, convicto. Jesus o convocou na estrada de Damasco, foi para que ele entrasse para a seara de Jesus, porque Jesus queria ao seu lado homens convictos, sabedores da lei e bons oradores. Não nos preocupemos com o destino que cada um se dá individualmente, mas percebamos como que a força do trabalho capacita e faz com que aquela pessoa depois esteja pronta para se tornar um obreiro de qualidade. O trabalho consola, porque nós nos esquecemos dos nossos problemas quando estamos trabalhando. E o trabalho nos protege, porque todo bom trabalhador vai ser bem remunerado, bem quisto. E muitas vezes, diante de uma perseguição, e nós vivenciamos isso constantemente nas nossas vidas, quando nós vemos uma pessoa que é boa de serviço sendo perseguida, qual que é o nosso primeiro ímpeto? Ajudá-la. Ah, vou ver se arruma um lugar em outro departamento. Vamos tentar convencer o chefe de que ela é boa de serviço. Porque todos nós gostamos de pessoas que fazem bem o seu trabalho. Nós gostamos de chegar na casa, ela está arrumadinha, limpinha, cheirosa. Nós gostamos de chegar no centro espírita, encontrar tudo bem disposto, o passe bem dado, a palestra bem proferida, a reunião bem organizada. O trabalho protege. Este é um centro espírita que tem quase a idade da doutrina espírita. E conforme o tempo vai passando, vai ficando mais próximo, né, na porcentagem. Vocês acham que em 1900 as pessoas passavam ali e falavam assim, isso é um centro espírita? Não, vamos respeitar, vamos tolerar.
porque nós somos muito evoluídos. Gente, as pessoas passam aqui, elas passam correndo, pode observar à noite, meia-noite. A pessoa vai passar ali e ela está corridinha. A gente mesmo faz isso, né? Ai, não quero ver ninguém. Gente, mas a obra social da caridade protege o centro espírita. Que louco, fanático religioso, iria na Câmara Municipal depor contra o Dia da Cruz? Porque se ele fizer isso, o que os outros vão fazer? Você está doido? Aquele tanto de gente que eles alimentam, aquele tanto de gente que ajuda? Não, não pode não. O trabalho nos protege. Por isso a importância em toda a obra do nosso lar, do trabalho. Mas nós devemos entender que o trabalho não é aquele que nós queremos. É aquele que nos é possível. André Luiz era médico da terra. Mas lá em nosso lar ele era faxineiro. E aí a gente vai ler na obra assim, ele cresceu rapidinho. Cresceu rapidinho, gente. A obra que é curta ali, para ver se a gente entende. Aquilo são longos anos. São anos de trabalho na colônia Nosso Lar, para ele falar assim, agora você está promovido. É porque foi promovido no capítulo 5, né? Começou a trabalhar no 1, no capítulo 5, mas considera ali que cada capítulo é uns 10 anos, 5 anos. Aí nós somos assim, 6 meses que nós estamos na empresa. Mas eu trabalho árduo, eu trabalho bem, ninguém reconhece meu trabalho. Gente do céu, calma. Tem gente que está trabalhando na eternidade. Você acha que Deus e a espiritualidade está vendo você lá bonzão e não vai te cooptar para searas maiores? Você acha que a espiritualidade é tão boba de ver um bom guerreiro sendo perdido em exército ruim? De jeito nenhum. Mas muitas vezes ela está nos convocando. Nós é que estamos querendo participar de outro clube. Mas está convocando aqui para reunião. Assim, nossa, eu sou um bom tarefeiro lá na minha empresa. Eu faço tudo. Gente, tudo funciona por minha causa. Nossa, a prefeitura é cheia de gente assim, né? Deu certo porque eu fiz, né? Empresa também deve ter vários, lá no fórum. Assim, só funciona, esses processos só andam porque eu que ajeito tudo, fica tudo prontinho para só decidir. Aí, o que ele quer? É crescer lá dentro, mas muitas vezes é a Cíntia que está aqui falando assim, aqui, nos ajuda aqui no centro, ó a convocatória. Aí a gente não vê quando nós somos convocados. E o elemento que perpassa toda a obra do nosso lar, que é a reflexão que nós vamos fazer por final, a força do pensamento. Meus irmãos, vamos pensar. O pensamento não é, quando a gente fala assim, nós temos que ter um pensamento positivo, não é ficar assim, eu vou passar no concurso, eu vou passar no concurso, eu vou passar no concurso, você vai, eu estou pensando, a pessoa fecha até os olhos, né? Pensamento positivo é nós acreditarmos que todo trabalho feito com disciplina e rigor será recompensado. Então o pensamento positivo é o que nos motiva a acordar cedo para estudar para o concurso público. Não é a gente ficar pondo a mãozinha assim na tela da TV, vai fazer gol, vai fazer gol, vai fazer gol, lá fez o gol, falei, meu pensamento positivo é bom demais. Não é isso não. Agora, o pensamento é força criadora. O pensamento é potência. Tudo que nós vivenciamos é fruto do nosso pensamento. O pensamento, gente, ensina a obra Nosso Lar, que o pensamento é tão poderoso, mas tão poderoso, que quando nós estamos tomando banho, quando nós estamos bebendo água, o que nós estamos pensando é projetado para a água, porque a água é condutor de vibração. Então você está tomando banho, se você está pensando coisa ruim, aquilo é projetado para a água, e a água que escorre, ela vai com aquela vibração. Agora você imagina se você mora num prédio de 20 andares, se você mora lá no 20º, você está tomando banho só pensando ruim. Nossa, esse país é um atraso, ninguém dá conta desse país, e minha mulher é muito chata e não sei o que, aí você está emitindo ali naquela água. Aquela água vai descer naquele cano e está metendo vibração ruim no prédio. Aí você fala assim, não, que porteiro sem educação, claro, aí você mentalizou negativo para todo mundo.
Você está o tempo inteiro pensando coisas ruins, você está criando uma realidade ruim. O pensamento, gente, todos os capítulos, absolutamente todos os capítulos do nosso lar falam da força do pensamento. Da necessidade de nós nos cuidarmos com as ondas vibratórias negativas, para o escudo que nós precisamos fazer. Nós estamos suscetíveis o tempo inteiro à energia negativa. Quando Jesus diz vigiai e orai, é porque orar só não adianta. Nós temos que nos vigiar, nós temos que acordar pensando: eu vou ser agora bombardeado por energias negativas, então eu preciso pensar positivo, manter a minha alegria, manter a minha coluna ereta, manter a minha serenidade, a minha tranquilidade, que as coisas vão ser melhores. Já você está falando então que nós vivemos esse país cheio de corrupção, essa tristeza, porque nós estamos pensando isso? Claro! É porque é o somatório de todas essas tristezas que nós estamos emitindo, e nós somos parceiros da crise que nós estamos vivendo. Nós somos parceiros. Se o pensamento fosse igual à urina, toda vez que a gente pensasse e saísse assim, nós ia ver que é só coisa preta, suja, né? Nós não íamos ver a transparência sair, porque o tempo inteiro nós estamos vibrando negatividade, nós estamos mentalizando, nós estamos nos desanimando. Tem uma história com Jesus no lar, que Jesus conta para os apóstolos qual que é a arma mais poderosa dos espíritos ruins. Não é a riqueza, não é a beleza, não é a sensualidade, não é a autoridade. Sabe qual é a maior arma dos espíritos ruins contra a obra do bem? O desânimo. O desânimo é mortal, porque o desânimo faz com que as cadeiras da reunião fiquem vazias, as diretorias fiquem vazias. Muitas vezes a pessoa fala assim com a gente: nossa, mas fulano está dando cesta básica lá, e está ali, né, fazendo proselitismo religioso. A gente pega um irmão evangélico, né, aí fala assim: ah lá, os irmãos evangélicos só dá a cesta básica ali, e depois meia hora de proselitismo religioso. E nós demos quantas cestas básicas sem proselitismo religioso? Nós estamos criticando lá o político que entrega cesta básica, que tem ambulância, mas quantas ambulâncias e quantas consultas, quantos materiais escolares nós fornecemos para os nossos irmãos sem nos apropriar? Nenhum, né? Então, na escala da caridade, nós somos zero, porque nós não ajudamos nada. O outro tem lá os interesses pessoais dele, mas está ajudando. Quantas vezes a gente já pensou assim? Nós somos afiados na crítica sobre o estágio mental que nós estamos vivenciando. Nós vemos jornal, e quantos aqui já fez uma oração para o presidente Dilma, para o presidente Temer, para o presidente Lula, para o Fernando Henrique, e falar assim: gente, que a espiritualidade possa abençoar essas pessoas, que eles possam ser protegidos dos puxa-sacos, dos traidores, daquelas pessoas que querem só se aproveitar. Quando a gente viu alguém ser preso, quantos de nós fizemos uma oração para assim, que se ele foi injustiçado, que a injustiça cesse o mais rápido possível, e que se ele foi condenado, realmente tiver culpado, que a justiça seja breve com aquela alma. Quantas pessoas mentalizou na leitura que foi feita agora no início? Não é dar perfume, mas também não é jogar ácido. E nós, irmãos, vamos passar por um momento muito peculiar. 2018 é um ano em que todas as nossas vibrações vão ser afloradas. Nós vamos viver um ano de muita turbulência, como é comum os anos eleitorais. E aí eu me pergunto e pergunto para todos aqui: qual vai ser o nosso papel na psicosfera mental do nosso país? Para quem nós vamos vibrar? Para a concórdia, para a harmonia, ou nós vamos participar do desvarado movimento
de turbulência e de polarização que nós vamos passar? Será que nós vamos escolher um lado e atacar e menosprezar o outro? Ou nós vamos parar e refletir com atenção e entender que todos aqueles que estão, de algum momento, buscando ocupar algum lugar, não é perfeito e que nós devemos ser parceiros da melhoria do ambiente que nós estamos? Quanto nós temos contribuído na nossa psicosfera mental? Será que nós estamos jogando lixo ou será que nós estamos purificando o ambiente que nós vivemos? Será que no nosso ambiente de trabalho nós estamos trazendo ânimo? Eu não estou pedindo para chegar assim, bom dia gente, ei, e aí, vamos tomar um café, estamos todo mundo alegre, até porque essa pessoa é meio irritante, né? Você já está cansado. Mas quantas chegaram? Vou trabalhar silenciosamente e tentar ajudar ao máximo. Vou tentar levar o mínimo de problema para as outras pessoas. Vou tentar resolver os meus problemas por mim mesmo. E vou tentar ajudar a outra pessoa. Quantos de nós vibramos positivamente pela limpeza urbana e o primeiro passo que nós tomamos foi limpar a porta da nossa casa? Porque a vibração que nós emitimos invariavelmente é de conotação negativa. Porque nós utilizamos o nosso pensamento de forma errada. Nós precisamos entender, o nosso lar vai trazer isso, e todas as outras obras de André Luiz vai nos chamar a atenção para isso. O pensamento é força criadora, que nós, se nós usarmos na direção ruim, nós vamos criar uma psicosfera, isso que eu trouxe enrola mesmo, uma psicosfera umbralina, e não no estilo de nosso lar. Nós precisamos criar ao nosso redor uma esfera mental positiva, e começa pelos nossos lares. Pela atenção cuidadosa no culto no lar, da atenção cuidadosa à harmonia doméstica, da atenção cuidadosa à harmonia nos nossos trabalhos, na compreensão dos nossos vizinhos. Tem um psicólogo, eu esqueci o nome dele, ele fala que quando nós nos atemos muito aos problemas mundiais, é porque nós temos um problema de ordem pessoal, nós queremos fugir, nós temos tanto problema ao nosso redor que a gente quer fugir. Então a gente vira protetor ambiental, vira protetor das pessoas com fome na África, vira contra o aquecimento global, porque nós esquecemos que tudo isso só é possível de acontecer porque nas nossas esferas locais nós estamos emanando um gás carbônico, nós estamos abusando dos veículos, nós estamos abusando da alimentação, nós estamos abusando das irregularidades. Aí nós estamos preocupados lá com outro lugar do mundo, estamos esquecendo de resolver o nosso ambiente mental, que é aquilo que nós mais podemos contribuir com as pessoas, aquilo que efetivamente nós podemos transformar. Nós queremos que o mundo se transforme, nós queremos que as pessoas sejam honestas, nós queremos que as pessoas sejam educadas, democráticas, transparentes, mas invariavelmente não queremos que isso venha para nós mesmos. O convite que a doutrina espírita nos faz é do trabalho e da vibração positiva, mas para vibrarmos positivamente é necessário que nós vigiemos, que nós fiquemos atentos com as nossas condutas. Não podemos participar da loucura eminente que está vivendo a sociedade. Nós não podemos participar de guerras e debates improdutivos. Nós não podemos ignorar que muitas pessoas possuem uma obra vasta e nós não podemos fazer sabotamentos de histórias individuais por um ou outro erro que nós consideramos errados.
Nós não podemos sabotar as pessoas. Nós não estamos autorizados a condenar e liquidar histórias de vidas. Geralmente fazemos isso. E nós acabamos sendo parceiros de um processo global de loucura e insensatez. E geralmente achamos que é o outro que é o culpado. Ah lá, nos Estados Unidos. Ah lá, em outro país. Isso tudo está conectado pela vibração do pensamento que nós estamos emitindo. O convite, meus irmãos, é para que nós tomemos muito cuidado e sejamos cada vez mais prudentes, para que possamos vibrar positivamente, para que possamos elevar o nível da situação que nós vivenciamos e que possamos entrar dentro de um debate, entrar dentro da sociedade, entrar dentro das esferas das relações pessoais, das esferas políticas, econômicas, religiosas, para colaborar. Não adianta eu dividir os meus irmãos católicos e evangélicos se eu não tenho uma obra social sequer para mostrar em contrapartida como o meu trabalho. Então que nós possamos sair deste ambiente levando duas coisas importantes que o nosso lar nos ensina: trabalhar e pensar positivo. Com essas palavras, eu peço autorização para a espiritualidade, para os mentores que estão nos intuindo, autorização para dar por encerrada a participação da noite de hoje. Assim seja.